Saúde em Dia. Oferecimento. Farmácia Saggioro. Há 15 anos com você. Com a participação da médica nutróloga Alice Amaral. Doutora Alice, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Bem, que o álcool é condenado por 11 em cada 10 médicos, todo mundo sabe, né, doutora Alice? Agora, essa informação aqui que você vai trazendo hoje, esse tipo de mudança é mais um alerta, né, para as pessoas com relação ao consumo de álcool, né? É verdade. Um estudo recente feito por pesquisadores da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, e foi publicada no periódico Alcoholism, Clinical and Experimental Research. Eles avaliaram, Marcelo, 3 grupos. Um grupo de consumidores moderados, outro de consumidores excessivos e outro de binge drinkers. Os consumidores moderados é aquele etilista social. Os consumidores excessivos, aquelas pessoas que bebem constantemente. São alcoólatras? Ou não necessariamente, porque o alcoolismo, ele tem aquela compulsão, aquele desejo incontrolável, ele não consegue parar depois de ter começado, ele tem até assim, uma dependência física. E esses consumidores excessivos, ele não inclui essa vontade incontrolável, e nem ele tem esse controle, ele consegue até parar de beber, mas ele bebe muito. Mas bebe muito. Mas bebe muito. E os binge drinkers são aquele consumo excessivo de álcool num período curto. Tem a pessoa que ela não bebe todo dia, mas quando ela bebe com vontade. Aquele que no fim de semana enfia o pé na jaca, né? Literalmente. Só bebo no fim de semana, 2 caixas de cerveja. Por aí, Marcelo. E aí eles viram que esses consumidores excessivos e esses binge drinkers, eles vão produzir alterações em determinados genes por um processo que a gente chama de metilação. E essas alterações vão causar, primeiro, alteração no nosso ciclo circadiano. A gente até falou aqui em outras oportunidades sobre o ciclo circadiano, que é esse mecanismo que regula o nosso estado de sono e de vigília, e ele também vai influenciar na renovação das células do nosso organismo, na nossa digestão, na nossa temperatura corporal, ou seja, ele é fundamental para manter o nosso organismo bem equilibrado. Então, ele vai alterar o nosso ciclo circadiano. Vai dar alteração no nosso sistema de resposta ao estresse, porque vai alterar, Marcelo, a secreção do corticóide, que é o nosso hormônio do estresse. E vai dar uma vulnerabilidade maior ao álcool, porque quanto mais a pessoa vai beber, mais vontade vai ter de beber e acaba entrando nesse ciclo vicioso. O Dr. Deepak Sarkar, que foi o principal autor do estudo, ele fala o seguinte: descobrimos que pessoas que consomem muito álcool podem estar mudando seu DNA de uma forma que fazem querer beber mais ainda. Então, a pessoa ela vai bebendo e vai querer beber mais ainda. Isso é importante porque dia 18 agora, segunda-feira, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Foi. Nós sabemos que os transtornos do álcool afetam 10% da população mundial. Nós temos 3,3 milhões de mortes por ano em decorrência de problemas com álcool. É a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. E o álcool ele diminui em 10 anos a expectativa de vida. Então não é uma coisa simplesinha, não é uma unha encravada, não é uma gripezinha. É um assunto sério que faz com que a gente pense e reveja os nossos hábitos. O Brasil ele é o 3º lugar no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, de consumo de álcool entre adolescentes. 40% dos adolescentes, Marcelo, eles começam a beber, eles têm uma primeira experiência com álcool, entre 12 e 13 anos, em casa, com a família e com os amigos. E a gente sabe que quanto menor a idade de início de ingestão de bebida alcoólica, maiores as possibilidades de tornar um dependente na fase adulta. O adolescente ele é mais sensível aos efeitos, né, do álcool, que vai causar alterações neurotóxicas, com isso vai dar uma diminuição da quantidade de neurônios, atrapalha as sinapses, aquelas conexões entre os neurônios, então ele vai ter uma diminuição da performance na escola, altera o humor, ele vai ter problemas sociais sérios, enfim.
E a gente sempre fala, né, em relação à comida, que se você quer que seu filho se alimente bem, você tem que dar o exemplo. Os filhos eles tendem a repetir os hábitos alimentares dos pais. O mesmo vale com o álcool. Sim. Então, como é que você vai beber em casa socialmente e seu filho vê naturalmente você bebendo e você, não, meu filho, eu posso, mas você não pode. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então a gente tem que rever esse nosso etilismo social, essa coisa de é uma droga lícita, né, liberada. E porta de entrada para outras drogas ilícitas também, né? Exatamente, mas o Acaba álcool se tornando. por si só já faz um estrago muito grande. Desde uma coisa assim aguda, né, que é aquela dor de cabeça, uma ressaca do dia seguinte, se você abusar muito aí pode chegar a um coma alcoólico, mas alterações crônicas, vai dar alterações no fígado, uma cirrose, a gente vê o número grande de mortes no trânsito por causa de alcoolismo, né? E às vezes se a pessoa ela bebe e vai lá e faz um estrago com ela, menos pior. O ruim é se você produz, por exemplo, assim, eu tenho pacientes que estavam dirigindo alcoolizados e produziram, né, problemas permanentes em outros ou até a morte. Isso é muito complicado. Então a gente tem que estar revendo isso. Você está falando disso, eu acho que esses números às vezes não são precisos, porque esses são os casos que são registrados. É verdade, é verdade. Muitos casos de morte, de acidente, de problemas relacionados ao álcool que ninguém fica sabendo. É verdade. Ficam mascarados e eu acho que esses números de fato devem ser muito maiores. Muito maiores. Apesar de serem assustadores, eu acho que são muito maiores. Muito maiores. E assim, a gente vem de uma geração em que as pessoas saíam, bebiam e voltavam para casa dirigindo, né, Marcelo? Exatamente. Hoje até já tem uma consciência maior, se beber não dirige, mas antigamente não tinha isso. Você bebia, enchia a cara e você que achava, não, eu tô bom para dirigir. Às vezes não estava bom nem para abrir a porta do carro e você estava achando que estava bom para dirigir. Então, além de você estar botando a sua saúde em risco, estava botando em risco a vida de outras pessoas. E isso é muito complicado. Eu tenho uma paciente, Marcelo, ela estava assim no auge da carreira dela, ela foi numa festa, ela cuidou de não beber para voltar dirigindo. No que ela está voltando para casa, veio um adolescente alcoolizado e bateu em cheio nela. E ela ficou cheia de limitações, parou a vida dela. Enfim, então é muito complicado isso, né? Muito, muito mesmo. Ainda existia uma estupidez na época, que eu me lembro que muita gente fala, não, quando eu bebo, dirijo melhor. Você já deve ter ouvido isso também. Existia. Bom, o sujeito quando quer justificar besteira, ele acha explicação para tudo, né? É verdade. Infelizmente, Marcelo. Isso acontecia mesmo. Hoje, ainda é muito grande o número de acidentes relacionados ao álcool, mas parece que algumas pessoas estão se conscientizando de fato. Felizmente. Valeu. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Marcelo. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Uma semana de muita paz, muita luz para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Até a próxima quarta. Se Deus quiser. Médica nutróloga Alice Amaral falando conosco hoje no Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento. Farmácias Saggioro. Há 15 anos com você.